sua baixinha, dentuça, elefante, castor, abridor de calapa! Ai! Cebolinha, um dos personagens mais queridos dos desenhos e principalmente das histórias em quadrinhos. Nesse vídeo eu vou falar muitas curiosidades que você não sabia sobre ele. Vamos lá! Cebolinha é um dos principais personagens criados por Maurício de Souza. O Cebolinha foi criado em 1960 e apareceu pela primeira vez no mesmo ano como personagem secundário nas tirinhas do Bidu e do Franjinha, que eram publicadas no jornal Folha de São Paulo. Mas logo ele ficou cada vez mais querido pelo público e de secundário foi para protagonista, deixando de lado o Bidu e o Franjinha. Cebolinha faz aniversário no dia 24 de outubro e tem 7 anos, e ele vive no bairro paulistano do Limoeiro. E talvez você já tenha se perguntado qual é o nome verdadeiro do Cebolinha. O nome real dele é Cebolácio Menezes da Silva Júnior, e ele foi inspirado em um amigo de infância do Maurício que se chama Luiz Carlos da Cruz, e ele mora desde essa época até hoje em Mogi das Cruzes, São Paulo. E a história que conta tudo isso que aconteceu é a seguinte: o pai do Maurício era dono de uma barbearia e do outro lado da rua tinha um bar. O dono do bar pegou uma cebola, desenhou 2 olhos e uma boca e chutou na rua. Super aleatório, mas é isso aí. Então o pai do Maurício pegou a cebola, olhou e falou: parece o Luiz. E aí então o Luiz passou a se chamar de Cebolinha, o que mais tarde veio a inspirar o Maurício para criar o Cebolinha que a gente conhece. Aí o Cebolinha ficou reinando como protagonista até o começo de 1963, onde apareceu contracenando com ele a Mônica, na qual viria em pouco tempo se tornar a protagonista. Aí, em maio de 70, 10 anos depois que o Maurício começou a publicar as tirinhas no jornal, ele fez seu primeiro gibi, que se chamava Mônica e a Sua Turma. E inclusive eu tenho este gibi, o primeiro gibi que o Maurício fez, e tem até um autógrafo dele. Eu tive a honra de poder conhecê-lo e ele autografou aqui em 2005. E se você reparar bem, ainda não se chama Turma da Mônica, se chama Mônica e a Sua Turma. Eu podia até fazer um vídeo mostrando toda a minha coleção de gibis, que são muitos. Se você quiser, deixa aqui também os comentários. Aí o Cebolinha continuou fazendo sucesso e em janeiro de 1973 ganhou seu primeiro gibi. Outra pergunta que você pode até ter feito já na sua infância ou até hoje é o porquê se chamar a Turma da Mônica e não a Turma do Cebolinha. Então, o Maurício ia dar o nome da turma de Turma do Cebolinha pelo sucesso que ele vinha fazendo, e também a Mônica, a Magali e muitos outros personagens são inspirados nos seus filhos. Então, para não colocar o nome de um filho e não botar o nome do outro, ele ia colocar o nome do Cebolinha. Então eram 2 questões que o Cebolinha saiu na frente, que ele poderia levar o nome da turma. Mas aí, como a Mônica fez um sucesso absurdo também, ele mudou de ideia e ficou a Turma da Mônica. Mas quase foi Turma do Cebolinha. Mas acho que Turma da Mônica ficou mais legal. O Cebolinha teve muitas mudanças também. Ele até já chegou a ter mais do que 5 fios de cabelo. Acredito que ele ter só 5 fios de cabelo fica uma coisa mais clean, mais bonita visualmente e também mais fácil de animar nos filmes e nos desenhos para TV e cinema. As principais características do Cebolinha é trocar o R pelo L, ou seja, ele sofre de dislalia. Dizem que eu troco as letras e que eu falo tudo errado. Se você acompanhou algumas histórias lá antigas do Cebolinha, você pôde perceber que ele é São Paulino, mas hoje em dia ele trocou de time e é palmeirense. O porquê disso é que ele usa sempre uma camiseta verde, o que lembrava mais ao Palmeiras do que ao São Paulo. E aí o Maurício fez a troca de São Paulino para palmeirense. O Cebolinha é o único dos personagens principais que tem um irmão, que no caso é uma irmãzinha, a Maria Cebolinha, e também é um dos únicos da Turma da Mônica que usa sapato. Com certeza você já conhecia a Maria Cebolinha, o pai Seu Cebola, a mãe Dona Cebola, mas você sabia que o Cebolinha chegou a ter um irmão que se chamava Salsinha?
Isso foi bem no começo das histórias, mas ele não fez tanto sucesso e o Maurício tirou ele. E o Cebolinha também tem avós, o Eustáquio Cebolão e a Firmina Cebolona da Silva, e além, claro, do seu cachorro Floquinho. Mas pensando bem, será que o nome real do Floquinho é Froquinho? Em 2010, o Cebolinha completou 50 anos de criação e lançaram um gibi em comemoração, e ele foi bem parecido com o seu primeiro lá em 73. Agora vamos para as famosas vozes que deram vida ao Cebolinha, que com certeza você já assistiu algum desenho, algum filme em animação com a Turma da Mônica. A voz do Cebolinha combinou demais e ele teve apenas 2 pessoas que dublaram ele. Isso nele criança. Na Turma da Mônica jovem teve outra pessoa, mas vou falar todos aqui. A primeira voz foi da Ivete Jaime. Ela dublou de 76 até 82. Boa, Franjinha! Esse plano jato na Carla não vai falhar. Depois, a Angélica Santos, que é a voz do Cebolinha que a gente mais conhece. Ela dubla de 83 até os dias de hoje o Cebolinha. Acho melhor eu atender a porta. Em que posso ajudar? E é muito legal perceber isso, que as 2 vozes do Cebolinha era feito por mulheres. Aí na Turma da Mônica jovem, a voz é do Alex Minei. Isso! A Mônica tá falando daquela excursão que a gente fez pra Vila da Serra. Falando na Turma da Mônica jovem, o Cebolinha passou a se chamar Cebola e ele não troca mais o R pelo L. Ele passou por um tratamento, mas ele continua falando helado quando está nervoso. Ele tem um pouco mais de cabelo, mas ainda tem medo de voltar a ter 5 fios de cabelo. Isso porque o pai dele e o avô dele continuam tendo pouco cabelo, e isso deixa ele meio assustado. Se você gostou desse vídeo e quer que eu traga mais personagens da Turma da Mônica, comente aqui embaixo qual é o personagem que você quer que eu traga. Uma curiosidade bem bacana também é que o Luiz Carlos, o homem que deu a inspiração para o Cebolinha, com o passar dos anos, ele começou a se chamar Cebola, o que acontece também com o nosso Cebolinha da Turma da Mônica jovem. Eu adoro o Cebolinha demais, se você gosta dele, já deixa nos comentários o tanto do carinho que você tem por ele. Muito obrigado por ter assistido a este vídeo e a gente se encontra já já aqui na Raio Filmes. Valeu!